O tratamento de câncer de mama, muitos e muitos anos atrás, eram retirar tanto a mama quanto todos os músculos aqui que cobrem a região do tórax. O câncer em si, ele está ligado a vários e vários fatores dentro do nosso corpo, até fatores externos. A gente tenta ter o máximo de fatores que possam prevenir o surgimento do câncer. Então, hábitos de vida saudável, evitar tabagismo, evitar exposição a grandes radiações e tudo mais. Só que existem alguns fatores que a gente não consegue prevenir. Por exemplo, fatores genéticos. Histórico familiar e tudo mais é importante e existem algumas alterações, como mutações genéticas, que você não consegue prevenir. Mas a partir do momento que você descobre ou, por exemplo, acha que tem maior chance de ter adquirido essa alteração genética, a forma de prevenção é diferente. E antes de começar o episódio de hoje, eu quero apresentar e agradecer com muito carinho os nossos patrocinadores, que acreditaram nesse projeto desde o início e tornaram o consultório aberto ainda mais especial. A começar pela Cerrado Chic, uma loja que eu simplesmente amo. Com curadoria impecável em peças de decoração, móveis e itens exclusivos. Foi a Cerrado Chic que assinou toda a ambientação do nosso cenário. Com bom gosto, originalidade e aquele toque que faz toda a diferença. E para você que está nos acompanhando, tem 10% de desconto exclusivo na Cerrado Chic, para que você possa transformar os seus ambientes com elegância. O QR Code já está aqui e o link já está aqui na descrição. E agora eu quero apresentar para vocês a Porão 40, uma loja referência em Brasília que une sofisticação, tendência e elegância em cada detalhe. Responsável pelos meus looks, a Porão 40 reúne peças de alfaiataria impecável, vestidos versáteis e uma curadoria que traduz o melhor da moda atual. Com novidades praticamente todos os dias, a loja está sempre conectada com o que há de mais relevante no universo fashion. Perfeita para mulheres que buscam autenticidade e estilo em cada escolha. E tem presente para quem nos acompanha aqui. Quem chegar na loja dizendo que veio do consultório aberto ganha 10% de desconto nas compras. Agora corre lá e aproveita, porque estar bem vestida também é uma forma de cuidar de você. E hoje eu abro a porta do consultório para o primeiro mastologista que está aqui conosco hoje, Dr. Ulisses Emanuel. E parece, né, tão mais fácil falar sobre a cirurgia plástica, simplesmente sobre a estética, mas a funcionalidade e a saúde é algo importante. Então, que bom, parabéns por ter ido por essa área. Por favor, se apresente, me conte, inclusive, o porquê da decisão de trabalhar especificamente aí com a mastologia. Então, eu sempre assim, soube que queria fazer medicina, né? Desde a infância, sempre gostei da área da saúde. E aí, dentro da faculdade, eu fiz faculdade em Rondônia, terminei a faculdade e depois fui para a especialidade de ginecologia e obstetrícia, porque eu sempre gostei de trabalhar principalmente com o perfil das mulheres. Eu acho que a mulher se cuida mais, a mulher busca mais atendimento e o público feminino eu acho mais fácil de lidar do que o público masculino, por mais que as pessoas achem que é mais fácil lidar com o homem. Mas o público feminino busca mais a ajuda médica e busca o quanto antes. Então eu fui para ginecologia e obstetrícia primeiro e depois já sabia desde a faculdade que queria ir para a área da mama, dos cuidados da mama. Então fui para fazer a mastologia e posteriormente ainda me especializei em oncoplastia, que é a parte que cuida da cirurgia tanto oncológica quanto da cirurgia plástica dentro da mama.
Então, hoje a gente consegue fazer um atendimento completo para essa paciente no tratamento de principalmente câncer de mamas e também doenças benignas. Então, a gente faz toda a parte clínica, cirúrgica e proporciona um bem-estar e uma melhora da autoestima dessa paciente em todo o tratamento. E hoje você está atuando com foco principal, realmente ali se especializando na parte da mamoplastia. Isso, eu ainda trabalho um pouco com ginecologia e até um pouco com obstetrícia, não com consultório em si, mas como eu fiz essa subespecialidade, eu tenho dado meu tempo e minha atenção total à mastologia. Então, hoje, e quero seguir no futuro dentro da mastologia. Quando você fala na oncoplastia associada à mastologia, tem algum profissional que faz só uma? É porque antigamente, dentro da mastologia, eram poucos, assim, quase nenhum médico fazia a parte de reconstrução já junto. Então foi visto que, e com o avançar das tecnologias e com o avançar da medicina, que hoje a gente não precisa mais fazer aquele tratamento radical como era antigamente. Para você ter uma ideia, o tratamento de câncer de mama, muitos e muitos anos atrás, eram retirados tanto a mama quanto todos os músculos aqui que cobrem a região do tórax. Então, por isso que as pessoas tinham muito medo e tinha aquela sensação que ia degradar o tórax da paciente. Então, aí, com o avançar da medicina, hoje a gente sabe que a gente consegue fazer uma cirurgia conservadora e tudo mais. Consequentemente, dentro da mastologia, então, como a gente não faz só mastectomia, a gente pode proporcionar tanto um tratamento curativo, que é a principal função do mastologista, procurar aquela busca da cura, e proporcionando algo estético. Então, a gente juntou essa especialidade e, consequentemente, nós fazemos essa oncoplastia, que é o tratamento oncológico e plástico junto. Mas essa é uma decisão e uma especialidade sua. Você identificou isso porque, por exemplo, o que é a minha dúvida? A gente conhece os oncologistas, né? Então, só esse médico lida e trata com câncer. Uhum. Ou seja, um cirurgião plástico não vai retirar tumor. Isso. É porque hoje, por exemplo, uma das coisas que me fez fazer mastologia aqui em Brasília foi justamente o hospital ter essa parte de oncoplastia. Então, não são todos os serviços que oferecem dentro da residência desde então o serviço da reconstrução na residência. Então, aqui já tem a reconstrução dentro da residência. E, além disso, durante a residência, eu ainda fui para outro serviço, que foi o Hospital das Clínicas em Porto Alegre, fazer mais ainda a especialização dessa parte de oncoplastia. Hoje a gente pode usar desde tecidos autólogos até enxerto de gordura retirado da barriga, da perna, para injetar na mama para proporcionar a melhor estética e o volume mamário dessas pacientes, entendeu? Então, nem todo mastologista faz a parte de oncoplastia, entendeu? Então, a maioria cada vez mais está sendo especializada, mas nem todo mundo faz essa parte de oncoplastia. Muitas vezes tem que ser chamado cirurgião plástico para esses médicos que não fazem essa parte. Graças a Deus, como minha residência foi completa, então hoje eu consigo fazer o tratamento completo dessa paciente. Maravilha. E enquanto ginecologista, você atende essa paciente ou de uma forma anual, como a gente... Rotina. Isso? Ou ela já vem para você quando detectou algo? Não, é assim, quando você vai numa consulta ginecológica geral, que você faz toda aquela parte de preventiva e tudo mais, você desde a fase mais ou menos da adolescência, da fase jovem, você já começa a investigar e examinar a mama como um todo. Ao longo da vida e com o avançar da idade, a gente sabe que os riscos de adquirir alguma doença na mama vai aumentando. Então, por exemplo, quando você pega a Sociedade lá Brasileira de Mastologia, ela indica começar a fazer o rastreio com a mamografia com 40 anos. Mas a partir do momento que a paciente encontra alguma alteração ou que você vá numa consulta ginecológica de rotina, é solicitado exames de imagem de rastreio também do tecido mamário. Então, é solicitada a rotina ginecológica, a Papa Nicolau, né, que é o preventivo, ultrassom, seja ele transvaginal, e também começa-se a investigação da paciente jovem, até mais ou menos 40 anos, com a ultrassonografia.
Posteriormente, ela entra no rastreio anual com a mamografia complementando o exame. Então, a paciente chega para mim, às vezes, como uma consulta ginecológica, e aí, com o tempo, essa paciente também se torna uma paciente da mastologia, entendeu? E a cada vez mais, as pacientes vêm por indicação, né? Então, por exemplo, eu tratei a prima que teve câncer de mama. Aí aquela paciente e os familiares ficam com cada vez mais medo de ter alguma doença, então ela vem como uma medida preventiva. E é possível, então, essa prevenção? Assim, hoje na mastologia, o principal, acho que praticamente todas as áreas da medicina, é prevenção. É a principal palavra. Quando você faz a prevenção e você descobre algo que está no início, o tratamento é muito mais tranquilo e mais fácil. É diferente daquela paciente que nunca vai no médico, ou aquela paciente que não busca atendimento e só busca quando está já num sintomática grau. Ou, às vezes, infelizmente, aí o tratamento é mais agressivo e tudo mais. A prevenção aqui, no que a gente está conversando, teve um duplo, eu acho que um duplo sentido, né? Uhum. Do prevenir, caso você venha a ter e descubra. Essa prevenção vai permitir que você descubra algo no início, mas há a possibilidade realmente de se prevenir de um câncer? Assim, o câncer em si, ele está ligado a vários e vários fatores dentro do nosso corpo, até fatores externos. A gente tenta ter o máximo de fatores que possam prevenir o surgimento do câncer. Então, hábito de vida saudável, evitar tabagismo, evitar exposição a grandes radiações e tudo mais. Só que existem alguns fatores que a gente não consegue prevenir. Por exemplo, fatores genéticos. Histórico familiar e tudo mais é importante e existem algumas alterações, como mutações genéticas, que você não consegue prevenir. Mas a partir do momento que você descobre, ou, por exemplo, acha que tem maior chance de ter adquirido essa alteração genética, a forma de prevenção é diferente, entendeu? Então, a prevenção como um todo do câncer, a gente faz com os exames e tudo mais, mas infelizmente é uma doença que a gente não consegue prever. A gente busca o máximo da prevenção, mas o câncer às vezes é uma doença que nós não conseguimos barrar 100%. E depende muito de cada pessoa, né? A gente sabe, hábitos de vida são os principais para a prevenção das doenças como um geral, mas principalmente também, entre elas, o câncer. Eu penso que muita coisa evoluiu, inclusive as crenças das pessoas, né? Até pouco tempo, como a gente estava falando, soube-se que tem câncer, era algo ali... Era como se fosse um atestado de óbito, né? Tanto que, e graças a Deus, né, a gente tem a oportunidade de ir vivendo e melhorando. Uma fala que eu tinha era a seguinte: se eu não quero saber... E se eu tiver o câncer, eu prefiro morrer. Não me conta, eu vou viver, porque na minha cabeça ali, ainda muito sem conhecimento realmente, quando você ficava sabendo... Era pior. Era pior, porque ali a pessoa ia definhando e tal e tal. Então, mas claro que minha mãe trabalhou no PS da Gineco a vida toda, principalmente até aposentar, então obrigatoriamente ou não, o preventivo ali era feito. E ela também sempre incentivou isso. Aí tinha uma tia, por parte de pai, que teve câncer. Mas acho que a coisa que eu mais vi sobre câncer de mama foi aquela, eu não sei se é da sua época, mas uma camiseta que tinha de prevenção. Azul. Isso. Linda até. E aí eu tinha, mas de verdade entender o que era, porque eu acho que quando a gente é jovem, você pensa que você é infinito, né? E aí eu acredito que ali foi o máximo de compreensão. E aí quando houve essa história da tia, talvez eu deva ter ouvido, epa, tem possibilidade de ter porque a irmã do seu pai. Explica pra gente o que é mito, o que é realmente real, para quem que eu tenho que ficar atenta enquanto, olha, é uma red flag, presta atenção aí. Se tem diferença em ser por parte de pai ou por parte de mãe? É assim, o que é importante da gente saber em relação a essa parte, principalmente de hereditariedade? É importante você conhecer, claro, sua árvore genealógica, e a gente sabe que quanto maiores
os anteriores a você terem um tipo de doença específica, maior a chance daquela doença ser ligada à hereditariedade. Então, existem algumas mutações genéticas que podem ser passadas entre gerações. Então, se você tem, por exemplo, uma mãe, uma avó ou uma irmã com câncer de mama, principalmente se esse câncer for numa idade precoce menor que 50 anos, a chance e a possibilidade de ter uma mutação genética é alta. Quanto maior o número de pacientes assim, da sua família que você tem aquele tipo de doença específica, ou por exemplo, o câncer de mama e ovário, que eles são interligados, maiores as chances de também ter uma mutação genética relacionada àquela doença. Então, idade precoce, por exemplo, uma paciente que teve câncer de mama muito jovem, ou uma paciente que teve mãe ou irmã com câncer de mama antes dos 50 anos, essas são principalmente pacientes consideradas de alto risco. Obrigatoriamente, hoje, a gente solicita uma pesquisa genética de genes relacionados a mutações ligadas a câncer de mama e ovário. Porque existem vários tipos de mutações, mas existem as mutações interligadas a esse tipo de doença. Então, a gente faz a pesquisa genética para essa paciente, porque aí muda totalmente a questão de tratamento, prevenção, e também isso é importante para os familiares. Porque, para você ter uma ideia, o custo de um teste genético ele é alto. Se aquela paciente tem um teste genético positivo, o próprio laboratório que fez o teste genético, ele possibilita a pesquisa de mais alguns familiares. Então, isso é importante para aquela paciente, por exemplo, eu estou com câncer de mama agora com 35 anos. Então, ela tem uma filha, um filho e outras gerações de irmãs. Então, se ela descobre esse teste genético, maiores as chances dela passar essa mutação genética para os filhos dela. E como também é importante porque a prevenção, a pesquisa e os exames que serão feitos para essa população começa mais cedo. Porque como a doença começa mais cedo, a prevenção começa mais cedo, entendeu? Então o rastreio muda completamente. E hoje a gente tem também cirurgias profiláticas. O que é isso? Você já escutou na Angelina Jolie que ela fez uma cirurgia... a Angelina Jolie, ela tem uma mutação genética ligada ao câncer de mama. Então, ela fez uma cirurgia redutora de risco, que é uma cirurgia profilática. É uma cirurgia onde ela retirou todo o tecido mamário, poupando a pele mamila e areola e colocou uma prótese. Então, a gente diminui em mais de 85% dela desenvolver um câncer de mama ao longo da vida. Porque ela não vai ter tanto tecido mamário para se ter transformado e para ter uma neoplasia naquela região. Então, ela tem 2 próteses mamárias, então na época que ela fez a cirurgia foi muito disseminado essa questão de mutação genética. Então, isso é importante e hoje em dia a gente consegue ter acesso e consegue realizar esse tipo de cirurgia nessas pacientes que são mutadas. E essas pacientes também que são mutadas têm que fazer pesquisa na questão ovariana, porque os principais genes ligados ao câncer de mama também aumentam o risco de câncer de ovário. Então, essa paciente que tem esse tipo de mutação também tem que fazer um planejamento familiar, porque muitas vezes é indicada a realização da oforectomia, que é a retirada dos 2 ovários, pelo risco dela apresentar uma neoplasia ovariana. E o risco é maior que 70% ao longo da vida. Então, isso é muito importante para evitar ela ter uma doença no futuro, entendeu? É um contexto todo para essa paciente. Então, hoje em dia, nós damos informações, nós fazemos a avaliação dessa paciente no consultório e avaliamos o risco dela ter ou não uma mutação genética. A gente não sai solicitando teste genético para todo mundo. Doutor, vim aqui porque eu quero fazer um teste genético. Até pode, claro, se ela tiver condição e tudo mais. Quiser. Mas, por exemplo, para o plano de saúde liberal ou até mesmo assim, para ter maior importância daquele teste, é necessário avaliar se essa paciente é candidata, entendeu? E o principal ponto de avaliação é dentro dessa árvore genealógica, 1ª e 2ª geração do lado feminino, do lado materno? Não tem tanto pai quanto mãe. Para você ter uma ideia, por exemplo, o risco de câncer de mama em homem é 1%. Entre todos os cânceres de mama que a gente tem na população mundial. 1% dos cânceres de mama é em homem. A maioria dos pacientes que têm câncer de mama em homem tem-se um histórico familiar
abundante de mãe e irmãs com câncer de mama, o que aumenta a possibilidade de ter uma mutação genética. Então, por exemplo, se seu pai desenvolver um câncer de mama, obrigatoriamente ele vai fazer um teste genético para pesquisa genética e obrigatoriamente, consequentemente, se ele tiver, vocês também vão ter que pesquisar, porque não é normal homem ter câncer de mama, porque homem não tem tanto tecido mamário. Para você ter uma ideia, só para você entender, a questão da mulher ter tecido mamário vem a partir do estrogênio, que é o hormônio feminino que é responsável, que é produzido pelos ovários, que ele vem a partir da molécula do colesterol. E para se produzir essa molécula, é produzido, tem lá a molécula do colesterol que faz a produção de testosterona e a mulher tem uma enzima chamada aromatase, que transforma essa testosterona em estrogênio. Então, a mulher tem os caracteres femininos também graças a esse estrogênio. Já o homem, ele não tem essa enzima que transforma em estrogênio. Consequentemente, os níveis de testosterona são maiores e, consequentemente, o homem não tem tanta hipertrofia no tecido mamário, que é o estrogênio que é responsável pela hipertrofia e tudo mais do tecido mamário. Por isso que as mulheres começam a ter desenvolvimento da mama, que é a pubarca, telarca, que são os desenvolvimentos na adolescência e juventude, a partir do momento que ela começa a ter o eixo, o hipotálamo, hipófise e ovário dela começa a se desenvolver graças a esse hormônio. E por isso também que, por exemplo, você já escutou falar que a filha de conhecidos, que uma criança nasceu e teve uma infecção na mama, ou teve o tecido mamário logo após o nascimento mais hipertrófico. Isso porque muitas vezes a mulher passa esse estrogênio por via placentária e aí o bebê nasce com uma hipertrofia da glândula mamária. A hipertrofia é o crescimento. Hipertrofia é como se ela tivesse inchada. Okay. Então, ela vem a partir daquele estímulo hormonal. Consequentemente, tirando aquele estímulo hormonal que estava dando, a hipertrofia a mama volta a ser o normal. Vamos ver se eu tô boa aluna aí. De fato, se um homem, que só 1% da população masculina corre o risco de ter câncer, se esse pai aqui tem câncer, já corre para fazer, porque a grande probabilidade é que você venha a ter. Mais ou menos. É assim, por exemplo, vamos supor, meu pai tem aquela mutação genética. Uhum. Obrigatoriamente eu vou ter? Não necessariamente. Maiores chances de você ter? Sim. Mas, se for para cair na questão da profilaxia, que foi no caso que você nos trouxe, que a Angelina Jolie fez, essa seria uma pessoa com grande probabilidade para que faça. Ou ela teve um exame que disse e que comprovou que futuramente, em algum tempo, aquele câncer iria aparecer. Não, ela não teve câncer. Ela não chegou a ter o câncer. Ela teve... Ela decidiu. A mãe dela... teve um câncer de mama e fez a pesquisa genética. Certo. Consequentemente, ela fez o teste genético que comprovou que ela tinha essa mutação. A partir do momento que eu tenho um teste genético mostrando que há mutação genética ligada ao câncer de mama, eu tenho a possibilidade de realizar uma cirurgia redutora de risco, que é uma cirurgia profilática. E aí foi isso que ela fez. Porque assim, se você pegar a idade e a mutação genética, eles juntos potencializam a chance de você desenvolver o câncer ao longo da vida. Então, essa idade e câncer, é uma curva progressiva. Então, por isso que as mutações genéticas, elas aumentam em 70% da pessoa desenvolver um câncer de mama ao longo da vida. Em qual idade que ela poderá ter, a gente nunca vai saber. Então, se eu diminuo aquela exposição, aquele tecido exposto a esse risco, eu diminuo a chance dela ter esse câncer. Eu não consigo tirar 100%, claro. Eu diminuo, o próprio nome diz, redutora de risco, entendeu? E no Brasil, nós somos tão displicentes, muitas vezes, com a saúde, né? Culturalmente, eu acredito que isso possa até estar evoluindo.
Você acredita ou é um fator, você, por exemplo, já operou alguém que tomou essa decisão profilática? Já, não, aqui a gente faz muito e o Brasil está bem à frente, assim, em relação. Primeiro que o Brasil é um dos países que mais realizam cirurgias na mama, sejam elas plásticas, Estéticas. sejam elas também não plásticas. O Brasil é um país que tem muita cirurgia. E aqui no Brasil, hoje, a gente já tem a possibilidade, já é uma realidade dessa pesquisa genética e, consequentemente, de realizar esse tipo de cirurgia. Aqui em Brasília, fazemos muito essa cirurgia. Então, eu tive uma paciente recentemente, onde ela teve mãe com câncer de mama, tia com câncer de mama, fez pesquisa dela, ela tem esse tipo de mutação chamada BRCA1, no gene BRCA1, e fizemos a cirurgia profilática dela, diminuindo o risco dela desenvolver esse tipo de doença, né, que é o câncer de mama. Caso essa mulher venha a ser mãe, o fato dela ter reduzido essa possibilidade, talvez conseguindo não ter essa mutação, essa evolução do câncer, pode ser um fator de também não transmissão? Não. A gente diminui o risco dela ter o câncer, não conseguimos atingir lá o DNA dela. Que aí, por exemplo, isso já está presente no DNA dela e por isso que ela pode passar essa mutação para as próximas gerações, né? Infelizmente, não conseguimos cortar o mal pela raiz. Conseguimos diminuir, graças a Deus, pelo menos a chance dela ter um câncer. Sim. Você me disse que está focado em mastologia, né? Além disso que você já nos trouxe, essa atração pela saúde da mulher, que tem todo esse cuidado, como você vê a importância, a gente claramente entende, né, essa questão da prevenção, mas a importância dessa especialidade hoje? Então, a medicina tem se desenvolvido e cada vez mais vemos especialidades, subespecialidades, né? A mama, antigamente, não existia mastologia. Existia dentro da ginecologia uma não seria especialidade, mas como se fosse uma parte da ginecologia que era a mastologia. Consequentemente, viu-se que a mama, como se tem desenvolvido muitas doenças e hoje os tratamentos frente à mama já são tem muita tecnologia e muito desenvolvimento, foi visto necessário esse estudo e esse maior cuidado com a mama. Então, aí desenvolveu-se a mastologia. Então, a mastologia, ela hoje está presente para ajudar a mulher a ter um bem-estar, a diminuir a chance da mulher ter doenças na mama, ajudar a mulher a tirar dúvidas e esclarecer, principalmente também na fase da amamentação, porque a mama está ali justamente que é um tecido onde traz autoestima, porque é algo muito bonito na mulher, mas ela possibilita esse contato durante a gestação, que é muito importante no desenvolvimento da criança e também no desenvolvimento do apego, né, da mãe naquele momento, que é um contato muito íntimo e que gera muita atenção e conexão com o filho dela, né? Enfim. E, consequentemente, ao longo da vida, possibilita também o desenvolvimento de doenças malignas da mama, o que possibilita o tratamento em si. Acabei de anotar essa pergunta, que não estava aqui na nossa pauta, mas eu já ouvi falar também que a mulher que amamenta tem menor probabilidade de ter... Câncer é um fator protetor. É assim, existem os fatores que aumentam o risco dela ter uma doença na mama e os fatores que a protegem. Toda vez que a paciente amamenta e cada vez mais que ela amamenta, pensa que a mama é cheia de receptores hormonais, cheia de estrogênio, receptor de estrogênio, cheia de receptores de progesterona. Toda vez que tenha a produção lactífera e tenha a amamentação, a mama libera muitos... Como eu vou te falar? Mas libera muitos fatores que diminuem esses receptores hormonais e diminuem o hiperestímulo mamário. Consequentemente, essa liberação, quanto mais tempo ela amamentar, melhor diminui ao longo da vida, e foi visto os estudos que demonstram que essa paciente tem menos riscos de ter uma doença maligna na mama. Não consegue tirar, mas diminui. Por exemplo, você pega
Anticoncepcional e terapia de reposição hormonal. Quando você fala em terapia de reposição hormonal, a paciente fica com medo do quê? Câncer de mama ou trombose, assim, muitas vezes relacionado aos efeitos colaterais que a terapia de reposição hormonal pode fazer. Por que fala que anticoncepcional e terapia de reposição aumenta a chance de câncer de mama? Do mesmo jeito que tem esses receptores de estrogênio e progesterona, se eu ofereço mais esses tipos de hormônio para essa paciente, eu vou hiperestimular esse tecido mamário. Consequentemente, eu posso transformar essa célula numa célula que ela está querendo ter uma transformação, então ela pode se tornar uma célula neoplásica. É verdade que aumenta o risco de câncer de mama, mas você tem que colocar numa balança em relação a benefícios e riscos. A paciente que não tem riscos, por exemplo, ela não tem um histórico familiar abundante, ela não tem uma chance de ter uma mutação genética, ou ela não tem, por exemplo, uma lesão que ela já retirou da mama que tinha risco de malignidade, eu posso usar, desde que eu faça o rastreio de uma terapia de reposição hormonal para essa paciente. Já aquela paciente que tem esses fatores de risco, se eu dou mais um fator de risco, eu aumento a possibilidade dela ter alguma doença da mama. Então, eu como ginecologista e sendo mastologista, eu falo, uma terapia de reposição hormonal bem feita, o uso de anticoncepcional, enfim, bem indicada, bem feita, com monitorização da sua mama, vida que segue. Se a paciente faz uso de algum desses hormônios e nunca mais volta no médico e aí ela vai, enfim, vai para o mundo, aí sim essa paciente está sendo negligente com ela mesma, porque ela aumenta a possibilidade de ter alterações ao longo da mama. A melhor, eu já fiz mais de 35, acredito que a gente está indo para a 40ª entrevista aqui. E é uma guerra essa história da testosterona e o câncer, e cada um com opinião, mas foi a explicação menos, como é que fala quando a gente está menos tendenciosa, sem eu sou a favor ou eu sou contra, e mais clarificadora. É assim, hoje a terapia de reposição hormonal é um mundo, né? É um mundo à parte. Claro, eu sempre falo com a paciente, a gente tem que ter bom senso. Tem-se cada vez mais desenvolvida e pesquisa da terapia de reposição hormonal. Eu sou a favor da terapia de reposição hormonal. Existem vários tipos de terapia de reposição hormonal, tópica, via oral, transdérmica, e tem se entrado cada vez mais nessa questão desses chips hormonais, né? Existem os métodos de terapia de reposição hormonal injetável que são absorvíveis e não absorvíveis. Existem aqueles bastões que você injeta na mulher e depois precisa retirar caso você renove. Eu sempre falo para a paciente o seguinte, eu não gosto não é que eu não gosto, eu acho que eu tenho um pensamento que é o seguinte, se você desenvolve alguma doença, porque a terapia de reposição hormonal desses injetáveis que são absorvíveis tem duração de mais ou menos 6 meses. Se você desenvolve algum efeito colateral ao longo de 6 meses usando alguma coisa que é absorvível, como que eu vou cortar o efeito dessa medicação, sendo que ela tem uma duração descrito em bula, que dura pelo menos 6 meses. Então, é assim, tem que ter muito cuidado e tem que ter muita parcimônia quando você se submete a esse tipo de terapia de reposição hormonal. Então, dentro da mastologia, eu estou aqui para orientar os riscos que podem ter em relação à mama. E dentro da ginecologia, eu tenho que te passar o que é aprovado e o que é feito corretamente, entendeu? Então, assim, sou a favor da terapia de reposição hormonal, desde que a paciente saiba que tem muitos benefícios, existem riscos, são baixos, mas ela tem que ser muito bem avaliada para ter uma indicação para fazer uma terapia de reposição hormonal. Exato. Então, E informada do rastreio que pode ser feito. Um bom acompanhamento. Sim. Hoje em dia, da medicina, a gente vê muita venda, né? Então, assim, a gente tem que ter cuidado, claro, como qualquer outra coisa, mas, assim, ter conhecimento. Então, cada vez mais as pessoas têm conhecimento de buscar o que é verdade e o que é estudado, né? Porque tudo é feito a partir de estudo. E só quem pode fazer isso por você é você. Porque é muito fácil nós darmos a responsabilidade
para o outro, Sim. para o médico, porque estão fazendo isso, porque é sempre o outro, e o quanto eu me dediquei a ouvir um podcast, Sim. porque, Informação. poxa, Sim. né? Se a pessoa chega no consultório informada do que aquilo que ela quer ser submetida, ou aquilo que é falado, a pessoa não é enganada. Né? Então, é óbvio, o médico está ali para informar, mas se a pessoa tem aquela informação e sabe, é muito mais fácil e ela também concorda com aquilo que é feito. Né? Até porque é claro que, né, nós precisamos confiar no profissional, por isso buscar um profissional de confiança, por isso entender quem é esse Sim. profissional, por isso a indicação, né, é tão importante, principalmente nessa área. Sim. Mas além de, eu preciso me informar sobre mim Sim. mesmo, mas a gente não é incentivado e nem toma, né, muitas vezes, não tem a proatividade nem de se autoconhecer. Sim. O que eu puder deixar para você, não, eu confio em você, até porque eu não vou precisar, Sim. eu não posso operar, eu não posso tecnicamente fazer isso, mas chegar para conversar e perguntar, enquanto não entender. Sim. Inclusive, eu tenho uma dúvida que também não era pauta. Tem outras doenças da mama, além do câncer? Eu tenho uma questão aí da amamentação para perguntar, mas existem outras, doutor, também? Existem várias e várias doenças. Você diz malignas e benignas? Ou malignas? É porque maligna... É assim, existem as doenças pré-malignas ou com risco de malignidade e as doenças benignas que podem também ter um crescimento muito grande dentro do tecido mamário. Então, por exemplo, a gente tem carcinoma ductal in situ ou lesões com atipias, que são lesões com risco de malignidade. Carcinoma sempre é câncer. Mais ou menos, é porque, por exemplo, existe o carcinoma ductal in situ, que é uma lesão que está dentro do ducto e não ultrapassou. Não é um câncer de mama em si, porque o câncer de mama é quando você tem invasão, entendeu? Você passa daquele ducto. Mas é uma lesão que está ali dentro do ducto mamário, que se eu deixar aquela lesão lá, fica quietinha. Ela vai ter a possibilidade de crescimento e aí ela se espalhar e desenvolver o carcinoma ductal invasor, entendeu? Uhum. Tanto que, por exemplo, às vezes quando a gente tira uma peça cirúrgica, vem o carcinoma ductal invasor com presença de carcinoma ductal in situ, entendeu? Então, possa ser que ela começou com uma lesão pré-maligna, que aí, consequentemente, com o desenvolvimento, foi se malignificando e invadindo as outras partes do tecido mamário. E existem as lesões com atipias, que são lesões com células, que elas podem se transformar e tem maior risco de se transformarem em malignidade. Então, isso é um mundo relacionado às doenças da mama. E existem as doenças benignas da mama. O principal nódulo benigno da mama é chamado fibroadenoma. Então, por exemplo, as pacientes muitas vezes sentem ou palpam um nódulo da mama, um medo, claro, que a gente sempre atende no consultório, meu Deus, estou com caroço na mama, eu estou com câncer? Não. 90% das doenças da mama são benignas. Apenas 10% das doenças da mama são malignas. Então, eu atendo no consultório muito mais doenças benignas do que malignas. Então, por isso que eu falo, o mastologista não está só para tratar câncer, está para tratar o mundo todo da mama. Então, a gente tem os cistos mamários, que são bolinhas de água, assim, para o público entender. Existem as descargas papilares, que a gente tem a saída de secreção do mamilo, que às vezes pode sair como se fosse leite fora da amamentação, ou uma saída de secreção, que pode ser uma secreção mais... Sebácea. Até pode ser, que geralmente é porque o mamilharela é cheia de ductos, às vezes pode ter um cisto sebáceo, mas ela parece mais amarelada mesmo, sabe? Que também é uma característica de doença benigna da mama. Existe um tipo de nódulo mamário, que a gente chama de tumor filoides. É um tumor benigno, mas ele pode ter um crescimento muito grande. Então, por exemplo, eu tive uma paciente que eu precisei fazer uma cirurgia como se fosse uma cirurgia profilática, porque o tumor ocupava toda a mama. E era um tumor benigno, mas ele ocupou todo o tecido mamário. Então, a gente teve que retirar toda a glândula mamária e colocar uma prótese, porque esse tumor cresceu muito em pouco tempo. É um tumor com risco de crescimento muito grande. Então, por exemplo, a gente faz cirurgias em nodulações ou tumores benignos na mama, quando se tem um crescimento
em pouco espaço de tempo, então por isso que a gente faz esse acompanhamento. Ou, por exemplo, se eu tenho, a paciente fala, eu não quero ficar com esse nódulo de jeito nenhum, isso me incomoda, toda vez que eu passo a mão eu fico com medo. Claro, incomoda a paciente. Ou, por exemplo, ela quer fazer uma cirurgia estética e aí aproveita e já retira também aquela nodulação. E o benigno não quer dizer que seja bom, é uma doença. É uma doença que precisa de rastreio. Só não é um câncer. Só não é um câncer, mas ele precisa ser monitorado. Porque ele pode ter esse crescimento e ao lado dele, outro local do tecido mamário, pode ter também transformação. Você já fez o exame de mama, né? Por exemplo, você já viu no exame de mama, existe uma classificação chamada BIHADS. Sim. 1, 2, 3... Isso, vai de 0 a 6. O que significa essa classificação de BIHADS? Ela serve para nos orientar como vai ser aquele rastreio e os cuidados que a gente tem que ter. Então, a gente tem o BIHADS 0, que é quando aquela mama tem uma alteração, mas ela é inconclusiva. Então, eu preciso ou repetir aquele exame de uma forma diferente ou realizar um exame para complementar, para descobrir o que é. BIHADS 1 é aquela mama que não tem doença nenhuma. BIHADS 2, eu tenho alterações com 99% de chance de benignidade, por exemplo, cistos mamários. A partir do momento que a paciente tem um nódulo sólido, ele é classificado como BIHADS 3. O que é o BIHADS 3? Eu preciso monitorar aquela mama em um espaço de tempo menor, ou seja, de 6 em 6 meses. Então, eu faço um ultrassom ou mamografia hoje, em 6 meses eu repito para ver se continua do mesmo jeito ou se mudou. A partir do BIHADS 4, a paciente tem um risco um pouco mais aumentado de malignidade, ou seja, eu preciso fazer a investigação através de anatomopatológico, ou seja, eu preciso fazer muitas vezes pesquisa por biópsia. E o BIHADS 5 já é aquela imagem sugestiva de malignidade. E o BIHADS 6 é aquela paciente onde eu já tenho o diagnóstico de câncer e aí ela está fazendo, por exemplo, quimioterapia e eu faço o exame para ver se ela está tendo resposta, redução daquele tumor. Então, eu já tenho uma paciente com diagnóstico fechado, entendeu? Então, isso, quando a gente pega o exame, claro, a gente olha o exame como um todo. Eu falo para a paciente, eu não olho o laudo, eu olho imagem. Então, eu olho primeiro as imagens, vejo a descrição no exame, no laudo, e vejo aquela classificação de BIHADS, e muitas vezes eu não concordo com aquele BIHADS que foi dado. Eu ia falar agora do 3. Em hipótese alguma, se faz a biópsia sendo 3. Depende. O BIHADS 3, eu tenho que ter um rastreio mais de perto. Mas aí, por isso que eu sempre falo para o paciente, quando você vai numa consulta, porque hoje, com o celular, a pessoa leva o laudo do exame no celular. Eu gosto do laudo físico, então eu olho as imagens, olho para ver se aquela imagem é mesmo característica como BIHADS 3, para ver se eu tenho a segurança de monitorar em 6 meses. Já teve BIHADS 3, onde eu não concordei, onde eu indiquei biópsia. De novo. Já a biópsia, não para realizar de novo. Não, né? Às vezes eu solicito revisão de laudo, entendeu? Porque como foi feito, o laudo ele é feito por um médico que é especialista em imagem, por exemplo, de ultrassom, mamografia, e muitas vezes a gente pode ter discordância de opiniões e não concordar. E tá tudo bem. Claro. Então, por isso que eu sempre falo, leve as imagens na sua consulta. E se você vê também, por exemplo, um médico daquela especialidade que pede aquele exame e só olha laudo, cuidado. Porque, como eu te falei, muitas vezes a gente pode não concordar. É sempre importante a gente olhar as imagens dos exames. Nesse 1%, do sexo masculino que há a probabilidade, a resposta sim, se homem pode ter câncer de mama, é positiva. Sim, homem pode ter câncer de mama. Que é diferente de ginecomastia, o que é a ginecomastia e se a probabilidade de câncer é para quem tem ginecomastia, explica pra gente. A ginecomastia é uma doença benigna da mama. Existem 2 doenças principais benignas na mama no homem. A lipomastia e a ginecomastia. A lipomastia é quando eu tenho tecido gorduroso abaixo do tecido mamário. É literalmente aquelas pessoas que são obesas, onde tem aquela mama volumosa. Esses pacientes geralmente têm lipomastia, que é gordura. Já a ginecomastia é quando eu tenho a hipertrofia do tecido glandular no homem. É o peitinho meio que feminino. É a mama parecendo uma mama feminina no homem. Literalmente uma mama sustentada. O que acontece?
esses pacientes, geralmente, eles podem desenvolver essa doença lá na fase da adolescência, devido ao boom hormonal. Geralmente, nessa fase, ele tem mais ou menos por volta dos 12 aos 16 anos. Só que depois disso, com o crescimento, é absorvido e vida que segue. Só que tem muitos dessa fase que ainda permanecem com esse tecido. Ou, por exemplo, fazem uso de alguma questão que possa hipertrofiar esse tecido. Por exemplo, as pessoas que fazem uso de testosterona. Os homens que fazem uso de testosterona, ou as pessoas que fazem muita academia, que fazem uso de injetáveis, elas podem ter a hipertrofia dessa glândula mamária, porque esse excesso de testosterona, o corpo entende que precisa aromatizar e transformar em outra coisa. Consequentemente, ele aumenta a produção de estrogênio. E o estrogênio, como na mulher, faz hipertrofia. E aí esses homens fazem hipertrofia da glândula mamária. Então eu tenho muitos pacientes que fizeram uso de testosterona e que nos procuram justamente por causa dessa hipertrofia. Essas pessoas que fazem academia, muitas vezes eles, quando fazem uso de testosterona, eles até usam uma medicação que é usada para tratamento de câncer de mama, para bloqueio do hormônio na mama, chamada anastrozol ou tamoxifeno. Às vezes obtém resposta, às vezes não. Outras pessoas que podem ter o desenvolvimento da glândula mamária e ginecomastia é na fase idosa. Isso justamente vindo através de medicações que fazem uso para pressão, medicação até mesmo para tratamento de depressão e ansiedade, pode ter aumento e desenvolvimento dessa hipertrofia da glândula mamária, gerando a ginecomastia. E aí já não necessariamente é na fase idosa, pode acontecer na fase adulta também? Pode, geralmente pode, mas é porque a gente tem 2 momentos onde a gente pode ter o pico, na fase da adolescência e na fase idosa devido ao uso da medicação e na fase da adolescência devido ao boom hormonal, entendeu? E nesse limbo por outras coisas. O mastologista, então, é médico de homem também? Também. Eu sou militar. Eu sou médico aqui do Hospital Militar de Área de Brasília, então eu atendo muitos homens e muitos homens com ginecomastia. Então eu acho que esse ano eu devo ter operado uns 35 pacientes com ginecomastia. Que legal. Então a gente tem E assim, homem te procura quando aquilo tá te incomodando, quando tá lhe incomodando. Então é muito bom ver o pós, porque, por exemplo, eu operei recentemente um menino de 19 anos, que ele usava uma fita, um esparadrapo, para a mama ficar comprimida e não marcar a camiseta. E depois dessa cirurgia, ele falou que possibilitou a primeira vez ir para uma piscina e tirar a camiseta. Então, isso para um homem é muito... Eu sou mãe de homem, né? Hoje eu ia falar mãe de menino, mas já chega, né, com 20 anos, falar menino. E... incrível, porque assim, talvez eu nunca teria ouvido falar, tanto que eu nem sabia que tinha lipomastia. E eu acredito que ele pensava que o que ele tinha era ginecomastia. Então, não é lipomastia. É porque, para você ter uma ideia, muitas vezes ele chega com o laudo como ginecomastia. O melhor exame para eu avaliar no homem se ele tem ou não lipomastia ou ginecomastia é a mamografia. Então, o homem também faz mamografia. Que ele vai fazer? Porque aí ele tem um volume mamário. Aí ele chega na beira do exame e consegue fazer a compressão da mama, entendeu? Então, e aí quando você vê o filme da mamografia, a gente vê certinho o que é glândula mamária e o que é gordura. E hoje o mais legal, dentro da cirurgia de ginecomastia, hoje a gente pode fazer a lipoaspiração da região lateral. Então, faz o contorno melhor da glândula do peitoral e, às vezes, a gente pode pegar essa gordura e injetar no peitoral para ter hipertrofia. Então, o homem sai sem o tecido mamário e com o peitoral mais torneado. Que legal! É bem legal. Agora, a questão da auréola, porque tem uns que tem só mais auréola, né? Como se fosse um biquinho. Um biquinho. Isso. Também pode ter um grau de ginecomastia. Então, por exemplo, eu às vezes atendo no consultório, o paciente fala, tá me incomodando e às vezes dói, porque a mama na mulher dói intermitentemente, principalmente relacionada ao ciclo menstrual. No homem não tem menstruação, claro, mas ele também tem ciclo hormonal. Então, tem fases ali do ciclo hormonal que pode ter dor mamária. Então, ele fala que dependendo até da temperatura, sente a mama mais hipertrófica.
E aí, dependendo do volume, é indicado fazer a retirada dessa cobertura abaixo do mamilo e da areola. Muitas vezes o tratamento a gente tenta medicamentoso se for uma hipertrofia da glândula muito pequena com essa medicação. Tipo um medicamento igual dá para cachorro que para ele não, que tem gravidez. Não, é esse medicamento que é usado para o tratamento do câncer de mama. Que seca. Que diminui os receptores, eles fazem um bloqueio dos receptores hormonais da mama, consequentemente eles não ficam hipertrofiados. E aí diminui esse volume mamário. Já esse é outro medicamento. Então, é assim, se for um volume mamário pequeno no homem, por exemplo, uma glândula pequena, eu posso fazer o uso dessa medicação que é usada também para o tratamento de câncer de mama. Mas eu não uso por longos períodos, eu uso em torno de 60 dias. Se o paciente teve resposta, vida que segue. Se não, a próxima conduta é cirúrgica. Gente, estou adorando esse assunto. Nossa, é isso, né? Como a informação... É um mundo, né? A gente acha que mama é só aquilo. Não, e aí vem, né, fiz ginecologia, obstetrícia, aí vai evoluindo na conversa. Não, é mama para todo mundo, então tem mama para todo mundo. E para você ter uma ideia, falando em cachorro, você sabe que quando a gente está lá, quando a gente é um embrião, a gente tem mamilo igual cachorro. Então a gente tem um cordão mamilar que chega até aqui na região inguinal. Com o desenvolvimento dentro do útero, esses mamilos vão evoluindo. Só que tem pacientes que nascem com mamilo acessório. Então, por exemplo, eu já fiz cirurgia de retirada de mamilo acessório na barriga, na região aqui da inguinal, na região da axila. E como que às vezes o paciente descobre que tem um mamilo? É mais fácil mulher, porque aí quando se fica gestante, às vezes tem saída de leite por esse mamilo. Não saiu, mas fica o marronzinho fica e mais é bem grosso. Existe muito. Gente, mas eu não sabia. A gente só fala isso do terceiro mamilo ou alguma coisa assim. Jamais eu teria imaginado que, enquanto embrião, são... A gente fica parecendo literalmente um cachorro. E são vários. São vários. Mas aí o desenvolvimento vai evoluindo. Mas alguns pacientes ainda nascem com algum. Que coisa. Vamos lá. A glândula da axila. Isso, existe a glândula mamária acessória, né, que é da região axilar, que a maioria das vezes é em mulheres, onde tem esse desconforto e esse aumento do volume da região da axila. Na fase também da gestação, onde tem o desenvolvimento de leite pela glândula mamária, ela ainda pode ter aumento de hipertrofia dessa região. Então, o que essas pacientes se queixam? De desconforto, dor e, obviamente, um desconforto social, né? Porque aí possibilita dela usar um decote, dela usar um vestido ou uma blusa de alça. Então, a gente também tem a possibilidade, hoje em dia, de retirar essa glândula mamária acessória da região axilar, o que também melhora a qualidade de vida dessa paciente. E é uma cirurgia cada vez mais procurada. E a gente pode também associar a lipoaspiração dessa região para deixar o resultado cosmético ainda mais perfeito. Mas aí seria uma outra desse tamanho, só aqui? Ou ela é o conjunto e você tira só uma parte? Depende. A paciente, ela pode ter a mama perfeita e ter essa glândula mamária axilar, ou ela pode ter uma hipertrofia... Aqui, olhando. Ou ela pode ter, por exemplo, hipertrofia da mama mesmo e ainda ter a hipertrofia da glândula mamária axilar. E aí, provavelmente, ela vai ser mais nodulada, mais... Você vê, literalmente. Que ela é um volume aumentado. Ela gera desconforto. As pacientes reclamam até para dormir. Ah, tá. Então não é a gordurinha que é difícil, que não sai da academia. Então é algo realmente... Não tem academia que ela faça que faça sumir. E claro, se a pessoa ganhar peso e se a pessoa for obesa, maior chance dela ter glândula mamária e gordura. Porque ali vai aumentar mais ainda. Porque, assim, não sei você, mas você já escutou falar nas pacientes, nossa, engordei e minha mama engordou. Sim. É a mesma coisa. Então, aquela glândula Total. que fica na... E tem vez que você emagrece que não volta. É porque a pele estica. Por que a mama é um órgão, se não for, eu acho que não é o órgão mais operado, mas é um dos órgãos que mais é operado aqui no Brasil e em todos os locais do mundo.
Porque o tecido mamário, na época da amamentação, ele fica hipertrófico, consequentemente a pele estica. Depois que você para de amamentar, que o leite seca, aquele tecido mamário regride, só que a pele não volta. Então aquele excesso de pele gera pitose. Então a mama cai devido àquele momento da amamentação e posterior à amamentação a mama cede. E com o passar do tempo, o tempo é muito bom, mas ele também pode ser ruim. A mama, que é glândula mamária, ela entra num processo chamado lipossubstituição, que é o tecido glandular sendo substituído por gordura, que isso toda mulher vai passar. Consequentemente, gordura não traz sustentação. Então, consequentemente, também a mama cai. Por isso que mais jovem ele é mais durinho, Perfeito. principalmente adolescente parece, né, até. Perfeito. E aí com o tempo ele vai ficando Ele mais ficando mais gorduroso, flácido. porque vai havendo essa troca. Isso, e a pele também vai perdendo colágeno, né? A gente vai tendo flacidez de pele, então toda mulher, assim, com tecido mamário, ao longo do tempo a mama vai ceder. Você vai ter que voltar umas 3 vezes, porque eu tenho pelo menos nenhuma das perguntas que estão aqui, mais umas. Gente, porque ainda tem as mamas que são diferentes, porque tem mulher que nova Mas você sabia, já tem mas você sabia que a maioria das pacientes tem assimetria mamária? Eu também tenho. Eu acho que todas as A maioria de todas as pacientes tem alguma mama maior que a outra. E quando outra. engravida, aí é que o trem... E às vezes é assimetria mamária e assimetria entre mamila e areola, sabe? Um pra cima e um pra baixo, às vezes pode ter. Assim, existe também um tipo de mama que acomete principalmente as mamas jovens, que chama mamas que é como se fosse um tubo. Que imagina a mama não redonda, a mama mais tubular. Entendeu? Manga. É uma mama que ela tem uma flacidez, que ela se torna como se fosse um tubo mesmo, sabe? Isso que eu tô... A gente chama de mama tuberosa. Isso também é uma alteração anatômica que a paciente pode ter, isso é dela, que também, infelizmente, ela gera um impacto social e estético muito grande, porque tem uma sobra de pele e uma milharéola tem uma hipertrofia muito grande, porque ela cresce como se fosse um tubérculo, ela é tuberosa. Sim, é isso. A gente entrou na mesma conexão aí. E tem umas que têm uma flacidez muito maior que outras, que não tiveram filho e que a mama cai e ainda é muito flácida, porque, por né? exemplo, você vê uma mama muito caída, às vezes ela não tem ela não é gigante, mas ela tem uma pitose muito grande, que é aquela mama, existem vários níveis de pitose, existe de pitose grau 1 até grau 4, que é aquela quando ultrapassa a linha aqui da região do cotovelo, que é a pitose grau 4, então é aquela mama totalmente flácida. E não importa se você pode fazer a mastopexia, mas para você dar sustentação e volume para aquela mama, você precisa de uma prótese associada. É muita coisa. É muita coisa. Para 2 peitos só. E por isso que muitas vezes, no tratamento de câncer de mama, a gente também faz uso da prótese mamária, não só naquela redutora de risco, mas às vezes para dar maior sustentação e melhor resultado estético para essa paciente. Sim. Eu vou fazer a última da amamentação para a gente vir para cá. Se normalizou, né? A gente tem usado o termo, inclusive, a normose, né, de tudo, tanto a dor para a mulher, quanto essa questão da desistência pela amamentação muito rápido, Sim. Porque... Incomoda, dói. E é normal... Rachar, é normal, tá? Então você não precisa sofrer por isso. Isso é também uma doença? Não tem nada de normal nisso? Não é que é doença, mas eu sempre falo que a amamentação é um desafio. Eu acho que o puerpério é muito mais difícil que a própria gestação. Porque, literalmente, existe uma pessoa que depende 100% de você. Ela precisa se alimentar, ela precisa se limpar, ela precisa de todos os cuidados que depende, literalmente, assim, quase exclusivamente de você. Amamentar não é fácil. A maioria das pacientes, depois de 30 a 60 dias do pós-parto, vai desenvolver algum grau de mastite, que é infecção. É porque é tudo novo. Não ache que esvaziar a mama é algo fácil. Então, a pega correta, a forma de amamentar, às vezes é muito difícil. E isso para aquela mulher que nunca teve um filho numa primeira gestação, nossa senhora. Então, assim,
A gente sempre tem os cuidados, as orientações em relação à amamentação, mas essa amamentação e essa amamentação exclusiva nos primeiros 6 meses é muito importante, tanto pelo contato da mãe com o filho, quanto pelo que é passado pelo leite materno para o desenvolvimento da criança. Então, assim, a gente tenta o máximo orientar e incentivar a amamentação. Hoje, com a mulher e o desenvolvimento da correria do dia a dia, claro, muitas vezes não é tão fácil assim, né? A mulher não consegue, muitas vezes, dar aquela atenção total na amamentação e os cuidados, mas hoje a gente tem as bombinhas, hoje a gente tem os esvaziadores mamários, que cada vez mais são mais tecnológicos, mas eu sempre falo para o paciente, se você está amamentando, o mais importante é o esvaziamento completo das mamas. Ou seja, amamentou, ainda sente que está tendo leite, vai lá e esvazia. Porque só tem o risco de infecção e ter mastite porque se tem acúmulo de leite. Entendeu? Esse acúmulo de leite é piscina para bactéria. Então, a paciente tem mastite e desenvolve, por exemplo, fissura mamária por desidratação da região do mamilo da areola e pela possibilidade desse leite acumulado, a bactéria da própria pele, que a principal bactéria chama-se Staphylococcus aureus, entra por essa fissura ou pelo ducto e aí começa a causar a infecção. E isso desestimula a mulher cada vez mais também fazer a amamentação, né? Mas a amamentar, a partir do momento que ela pega o gatilho e descobre a boa pega, aí ela vai que vai. Mas não é fácil, que eu falo para os pacientes, não é fácil de jeito nenhum. E que bom, né, que se fala, porque na minha época... Porque é julgado, né? Sim. Como se a amamentação fosse a coisa mais fácil do mundo. Eu tinha peito invertido, não sabia nem que existia bico invertido. Existe. A gente faz massagem. É indicado fazer massagem. Você acabou de falar em ressecamento da auréola. Eu nem sabia. Então deve ter hidratante. Sabe o que eu prescrevo muito para os pacientes? Óleo Dersane, do mamilo da areola, porque ele hidrata muito bem. Você já escutou falar em candidíase mamária? Não. Existe a candidíase, o fungo, na região do mamilo da areola na amamentação. Acontece muito. E a gente só confirma o diagnóstico se a criança desenvolve também. Deus. Então, muitas vezes é tratado como candidíase, mas na verdade é o que a gente chama de eczema mamário, que é como se fosse uma reação tecidual aqui do mamilo da areola que gera desidratação e aí gera dor, aí sente aquelas fisgadas no mamilo da areola, entendeu? Olha, se você ainda não estiver dando aula, tá quase estamos nos formando aqui hoje. Vamos falar de consultório. Acredito que você está aí se preparando já para isso. Nos conte. Então, hoje a gente sai da faculdade não preparado para o mercado, assim, não é não preparado, mas a gente não sabe ser empresário. Não existe na faculdade uma disciplina de gestão de consultório e tudo mais. Hoje em dia a gente tem um mercado de trabalho que, graças a Deus, tem sido bom. Mas hoje a gente tem que se mostrar cada vez mais a nossa existência e nosso conhecimento para o público geral e saber que existimos, né? Então, a gente está naquela fase de transição claro, todo mundo vai um dia para o plano de saúde, mas sair do plano de saúde e para a pessoa ver que você tem uma mão de obra qualificada e que aquilo a gente falou, e que o preço vale aquele conhecimento. Então, estamos naquela caminhada para, se Deus quiser, logo, logo, estarmos com nosso próprio negócio. Sim. E, no caso, você opera sempre? Opero muito. Opero, acho que umas 4 vezes por semana. Mama. É porque, como eu te falei, eu sou militar, né? Então, eu opero as pacientes lá no hospital militar e opero fora também. E aí, quando for o seu próprio consultório, ou você vai ter uma clínica, é possível ter esse centro cirúrgico devido ao tamanho ou você vai ter que ir para os hospitais? Não. Hoje, por exemplo, para você ter um centro cirúrgico dentro da sua própria clínica, a questão de ter um centro cirúrgico gera muito gasto. Então, é muito, muito, muito caro ter essa questão porque tem que ter CCIH, tem que ter toda a engenharia para se ter um centro cirúrgico. Então, o que a gente faz hoje em dia? A gente o pensamento, né? É atender na clínica particular e operar naquele hospital que a gente confia. Porque hoje em dia a gente também tem muitos centros cirúrgicos, mas também tem aqueles que a gente confia mais e a gente gosta de operar, né? Que não são todos. Então, por exemplo, eu opero as pacientes em alguns hospitais específicos
por causa da boa relação que a gente tem com esses hospitais. E é muito bom. Eu falei porque eu conheço o Dr. Fausto Bermel, não sei se você sabe quem é, ele inclusive esteve conosco aqui no consultório aberto, e ele tem, aí eu não sei se é um centro cirúrgico ou as cirurgias que ele faz podem ser realizadas Sim. dentro Qual que é a especialidade dele? Cirurgião plástico. Inclusive, Entendi. o silicone, quando eu coloquei, depois que eu fui mãe, foi com ele. Então, existem as salas que a gente pode ter dentro da clínica que tem pequenos procedimentos. Então, por exemplo, retirada de algum névoa ou alguma verruga, alguns procedimentos que podem ser feitos em algumas salas específicas. Mas acredito que cirurgias de grande porte, onde precisa de uma anestesia geral... Não, foi com anestesia e você fica lá mesmo, tem só 2 quartos ou 1. Depois conheça, ele é sensacional. Legal. Ele nem é brasileiro, mas já está em Brasília há muito tempo, foi 2 vezes presidente da Sociedade Brasileira de Dermatologia. Legal. Um barato. Tem uma das primeiras no consultório aberto. Aproveita você, se ainda não segue o consultório aberto, gente, seguir é assistir e clicar, seguir. E aí já aproveita e compartilha também. E a entrevista já está postada no nosso YouTube, assim como teremos a nossa. E você assiste, ele é sensacional, assim. Sim. Inclusive, prometo que já vai terminar. O silicone também agora tem um monte de doença que... Você já, assim, o que eu falo para paciente o silicone, ele, ao longo da vida, ele vai te dar alguma dor de cabeça. Eu adoro prótese de silicone, coloco prótese de silicone. É assim, hoje em dia, na parte estética, a gente pode colocar uma prótese tanto na frente do músculo, quanto atrás do músculo. Aquela na frente do músculo, a gente tem o resultado cosmético mais natural, mas ela traz menos aquela prótese marcada. Com o tempo, se a paciente não sustentar a mama, não usar o sutiã, ela vai descendo junto com a sua pele. Então, ao longo do tempo, você vai ter uma mama mais pitosada. Já a prótese atrás do músculo é aquela que fica mais marcada, que com o tempo, com o envelhecimento, a mama também vai trazer aquele aspecto em gota, onde a prótese fica aqui em cima e a mama aqui embaixo, sabe? Então eu falo que a prótese estética, às vezes, sempre vai te dar alguma dor de cabeça ao longo do tempo. Ou, às vezes, poucas chances, mas pode acontecer. E dentre a questão da mama, ela pode também causar algumas doenças. Então existe a contratura capsular. Toda prótese de silicone, o corpo desenvolve uma cápsula protegendo o seu corpo contra o corpo estranho. Essa cápsula parece um calcário quando a gente vê em cirurgia, e ela pode ter ao longo da vida um grau de contratura. Não sei se você já escutou falar alguém que falou assim, nossa, eu tô com contratura capsular. Se eu te contar, você vai... a minha tá... assim... e aí fica um pau, porque essa daqui até para encostar... E é intermitente, né? E essa não deu. Assim, a contratura capsular, toda paciente, a maioria, assim, toda na medicina não tem 100%, mas a maioria das pacientes vão desenvolver um grau de contratura leve. As pacientes que desenvolvem um grau de contratura maior ao longo do tempo, que gera dor, incômodo ou percepção, o aspecto muda, essa paciente tem que ser reavaliada para justamente ou fazer um explante ou fazer, por exemplo, retirar essa cápsula, retirada ou pelo menos você faz uma dissecção dessa cápsula e coloca-se outra prótese de silicone. E há a chance da paciente desenvolver uma nova contratura capsular mesmo assim. A gente não consegue tirar 100%, porque é o próprio corpo que cria essa contratura. 1000 anos depois, né? Do nada. E existe a famosa que foi, assim, agora um pouco menos, mas uns tempo atrás, a doença do silicone. Isso. A doença do silicone é uma doença ligada também ao material, que o corpo começa a trazer sintomas como se fosse uma doença autoimune. Então, alguma dor articular, alguma cefaleia, alguma alteração de movimento, não é específica. Mas a pessoa, ela tem uma temporalidade. Então, por exemplo, ela fala assim, nossa, eu não tinha nada. Aí ela colocou o silicone e ela começou com sintomas inespecíficos. É uma doença ainda que a gente não tem um diagnóstico fechado em si. Mas se a paciente
associa aqueles sintomas, principalmente após a colocação de silicone, muitas vezes a gente avalia o explante e avaliar os sintomas, entendeu? E às vezes aspira o conteúdo que pode ter interno para avaliação de celularidade, mas ainda é uma doença não 100% conclusiva. Eu conheço pessoalmente uma pessoa, inclusive ela tinha ido morar nos Estados Unidos, retornou, mas a vida ficou... Foi a primeira pessoa que eu ouvi falar, inclusive ela se pronuncia na internet nesse sentido, aí logo depois você vai vendo outras pessoas, mas eu conheço pessoalmente, e assim, dores horrendas, desenvolveu inúmeras coisas. É uma doença autoimune, então é o próprio corpo agredindo a partir desse corpo estranho, né, desse material. Então, hoje em dia, o que a gente tem tido também são muitas pacientes querendo fazer o explante, sabe? Claro, tem muitas pacientes querendo colocar? Querem, mas também tem muitas pacientes que têm desejo de realizar o explante. Por isso que temos, por exemplo, a questão de colocar a gordura no tecido mamário para trazer uma sustentação. A gente não consegue trazer 100% um volume de uma prótese, mas a gente injeta uma boa parte porque aí substitui aquele espaço que era a prótese. E é algo do próprio corpo, entendeu? Que é a lipoenxertia, que a gente chama. Só não vai conseguir esse... Você consegue um volume bom, você não consegue tão marcado, mas você dá um volume mamário que potencializa, que dá a sustentação de uma mama. Porque você pega essa gordura, centrifuga e tira o máximo de oleosidade, então deixa a gordura mais pura em si e injeta aquela gordura. Tanto que pode ser feito mais de uma sessão, porque você não pode fazer tudo de uma vez, porque também pode correr o risco de ter necrose. Então você tem que injetar aos poucos e mesmo aquela gordura sendo injetada, tem parte dela que é absorvida. Então é uma das possibilidades que a gente tem em doenças, tanto da parte estética quanto da parte relacionada ao câncer de mama, que a gente tem como aliado aí para dar resultado cosmético bom para a mama. Duas últimas finais. Ele vai ter que voltar, gente. Nunca pensei que peito desse tanto assunto. Duas ginecologistas estiveram aqui, né? Falaram, a ginecologia hoje não é mais somente uma vulva e 2 peitos. Mas só os 2 peitos tem muita conversa, né? Muita. E a gente tem visto bastante inovação, né? Eu falo inovação, mas é evolução mesmo, né? Porque às vezes inovador é você fazer algo que você fazia lá atrás, né? Sim. O básico pode ser inovador. Mas com tanta tecnologia, com tanto avanço, onde você se vê, né, daqui a 5 anos, enquanto profissional nessa área, o que a gente pode esperar? Se Deus quiser, bem feliz e bem assim, sólido dentro da mastologia, com o meu próprio empreendimento, minha própria clínica, se Deus quiser, e é isso que a gente busca, o fortalecimento dentro da nossa própria área, não dependendo e não ficar, assim, não ser dependente de plano de saúde, né? Que hoje em dia a valorização do médico está cada vez menor frente a esses planos, e a paciente confiando no meu trabalho 100%. É isso que a gente procura. E a gente percebeu, eu digo porque já entrevistei aqui das pessoas, dos cirurgiões plásticos, que no caso da rinoplastia, por exemplo, cada vez novas ferramentas têm, né, melhorado. Tecnologia. Você enxerga isso? Há essa possibilidade? Porque a gente já percebeu muita evolução. Sim. Mas tem algo mais? Com certeza. Principalmente relacionado a doenças, a parte de câncer de mama, ou a parte de oncologia dentro da mama, ela está em constante estudo e cada vez mais atualização. Então, cada vez mais a gente tem drogas que respondem mais, cada vez mais a gente tem cirurgias com melhores resultados cosméticos e cada vez mais a gente tem instrumentos que a gente pode deixar aquele órgão, que é um órgão tão especial e tão delicado, com ótimos resultados, ótimos tratamentos e assim ter uma vida o mais bela possível para oferecer para essa paciente, né? Porque tem melhor coisa da paciente se olhar e se gostar. A felicidade do médico é você ver a felicidade da paciente.
E por mais que, né, só a mulher sabe o quanto essa questão do peito Feminina, né? é, Feminilidade. é muito... E sabe outra coisa que a gente nem conversou, vai ficar para outra hora, que cada vez mais, eu tenho feito, tem crescido, as cirurgias resignadoras nos homens trans, que também têm desejo de retirada das mamas. As mulheres trans querem colocar mama e os homens trans querem retirar as mamas para se sentirem melhores e com com o resultado corpo. melhor com o próprio corpo. Eu não sei se você conhece, ele também é médico do HFA, porque se você é militar, supostamente você Eu é do sou HFA. do HMAB, porque o HFA é de todas as forças. Aí tem o naval, e tem o militar, e tem os 3 hospitais, e o HFA são que envolve todas, entendeu? Eu já recebi aqui a Nani, que é uma psiquiatra para adolescentes, que veio para o consultório de médico e de louco do Dr. Murilo Lobato, que é militar e é um psiquiatra. E ele tem uma clínica, que a doutora Nani também trabalha lá, e ela é trans. E a clínica é o que a gente até fala, né? Ele quer ter esse selo de respeito. Inclusive, ele fez o último mês da LGBT. Né? As entrevistas, toda a matéria que ele colocou, a explicação do que é a bandeira. Um trabalho de um respeito e de um tamanho. E a clínica dele, a Serenitas, ela recebe pessoas de todos os... Como é que a gente... Gêneros. Mas ela é o lugar que gera esse respeito, acolhimento, onde não vai haver julgamento, nada. sim. E tem endócrinos que são especialistas em fazer essa terapia transição, hormonal, psiquiatras, psicólogos. E é legal que nesse local onde eu fiz a especialização de oncoplastia, era um local referência para cirurgias resignadoras. Então, a equipe da mastologia ficava com as mastectomias masculinizadoras e, junto com a urologia, desenvolvia também cirurgias genitais resignadoras. Então, era um tratamento completo. E cada vez mais, assim, tem lugares que têm essa acolhia e que tem um maior respeito nessa parte desse tipo de cirurgia, entendeu? Porque existem as pessoas que não entendem, né, claro, e esses pacientes existem e precisam também de atenção, né? Como sim, e não só de atenção, como de respeito, que também é um direito. É um não direito. sei se você viu. É ligado à OMS, tanto que, por exemplo, os planos de saúde hoje em dia, lógico, existe uma burocracia danada, mas os planos de saúde são obrigados a realizarem essas cirurgias resignadoras. E mais uma vez, né, de direito, é por direito, mas se não pesquisar, não. Assim como eu aqui, mulher, há 46 anos, ouvi coisas que não, e que supostamente, mas a gente também, também se entender, ficar livre das culpas. É se atualizar, né? Porque, por exemplo, o ambiente é tudo, a epigenética mostra isso o tempo inteiro. Eu só soube que podia congelar óvulos depois que eu já não podia mais congelar óvulos. E aí, durante muito tempo, eu fiquei, cara, como assim? Como que... Porque você vai se culpar, né? Ainda vem a questão da culpa da mulher. Mas eu só trabalhei durante praticamente 10 anos numa oficina mecânica com engenheiros, né? Eu trabalhava com revitalização e manutenção de viaturas militares. E é óbvio que eu não teria acesso. Aí, quando eu vi minha amiga, que é inclusive minha contadora, a Brena já sabia disso, já tinha congelado. Mas eu praticamente não convivia com as meninas. Eu tenho um filho de 20 anos, ou seja, eu fui uma das primeiras, né, desse grupo, e sou mais velha também do que a Brena. Eu falei, gente, será que ela ou é mais inteligente, ou pesquisou, ou eu me senti tão... Aí, com o tempo, né, você vai entendendo que não era o meio, eu não ia ter aquela conversa. Minha mãe não estava naquele momento, e ok, está tudo bem. Mas hoje, se até então você, né, não pesquisou, não procurou, não compreendeu, o universo é muito amplo, mas pelo menos se conheça. Sim.
né? Busque informação, informação é tudo. Obrigada, foi maravilhoso. Mesmo, viu? Gostei muito. E as informações vão ficar aqui na descrição desse episódio, onde encontrá-lo. E até o próximo consultório aberto.